Igreja, nós estamos nos últimos dias do Shemitah. Meu Deus, o que é isso? Não vou mergulhar nesse tema. Tinha uma pregação lá, mas eu não tenho mais. Mas nós temos o Pastor Digão. Depois você pesquisa aí no Instagram, @Pastor Digão. Ele tem feito os últimos 40 dias de Shemitah. E é bom nós compreendermos, né? Ou pararmos para refletir. Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele não descansou, né, no sétimo dia. Porque Deus não precisa descansar. Ele contemplou. Quando Ele nos fala para descansarmos no sabático, no sábado, é para nós servirmos a Ele, meditarmos, refletirmos aquilo que Ele tem feito, observarmos as suas leis, falarmos sobre ela. E é bom a gente sempre parar um pouquinho para refletir. Esses dias, analisando algumas coisas, eu fui parar nessa pregação, revisitei algumas coisas bem bacanas. Talvez esse culto hoje nós poderíamos deixar ele mais para o Recri, né, para a Rede Cristã de Empreendedores, nosso ministério com visão de negócio, carreira profissional, que nós retomamos agora, depois da pandemia, em agosto. Teremos na segunda quinta-feira de setembro, né, o tema central vai ser vendas B2B. É isso aí, senhor Eduardo? Teremos uma pessoa de fora aqui para dar uma palestra sobre o tema associado com a palavra de Deus, porque tudo que nós fazemos como cristãos, nós temos a base como eixo, como alicerce, a palavra do Senhor. Ela é maravilhosa, ela é viva, e ela é poder de Deus sobre as nossas vidas. Mas ela só se torna poder de Deus quando ela é praticada, quando ela é vivida de forma prática nas nossas vidas. Então, o primeiro momento que nós ouvimos a palavra, nós ouvimos ela. E aí, quando nós paramos para meditar, para entender aquilo que está sendo falado, nós estamos meditando. E aí, então, se nós começamos a praticar aquilo que nós aprendemos, aí sim que nós vamos frutificar. Exatamente a parábola do semeador, que lança no solo, no caminho. O caminho é duro, parece que vai, mas não vai. Cai na pedra, cai no espinho, e aí cai em terra fértil. E ela é poderosa quando nós praticamos. Eu já comentei algumas vezes aqui que nós estamos na era da informação, estamos na era dos mentores, dos coachings, de frases de efeito. Nunca nós vimos tanta valorização, né, a filosofia, cursos de filosofia, movimentos que ficaram gigantescos, né, filósofos ficaram famosos nos últimos tempos, porque nós estamos na era da informação. Muita informação, através desse aparelhinho que hoje quase 99% das pessoas têm. É muita informação, e isso também nos conduz para a era da indiferença, porque aquilo que é santo, que é sagrado, se mistura com aquilo que é humano. Mas quando eu começo a mergulhar ou a entender, eu faço algum tipo de mentoria, algum momento que eu vou me aperfeiçoar em alguma coisa, eu sempre pego aquele ensino e tento passar pelo filtro da Bíblia. Se passar pelo filtro da Bíblia e valer, eu aplico, se não, eu descarto. Exatamente o que Paulo diz, né? Ouve tudo e retém o que é bom. E uma frase que tem ecoado nesses dias, ou um princípio que nós temos ouvido constantemente, que tem base bíblica para isso. Na verdade, nós vemos a Bíblia nos trazendo essa informação. E a Bíblia, amados, ela já é um livro validado, porque são 4.000 anos de existência desde o Pentateuco, e aí existiram por 2.000 anos, depois mais o Novo Testamento, né? São 4.000 anos em torno aí da sua existência, da sua informação. E os povos que aplicaram essa Bíblia, essa palavra, né? Esse método, isso precioso que Deus liberou para nós, viveram grandes movimentações da parte de Deus sobre a terra. Se você pegar os judeus, quantos povos já existiram, deixaram de existir, desapareceram, e nós temos os caras vivos até hoje. Uma nação ressurgiu do nada. Quando nós pegamos a própria igreja, 2.000 anos, e aonde a Bíblia chega e ela é levada a sério, vidas são transformadas, impactadas, mudadas.
nações são mudadas, continentes são transformados. Nós temos a Europa, que se tornou um continente baseado, fundamentado na Bíblia, e virou o que virou. Estados Unidos virou o que virou. Exemplo recente, Coreia do Sul. Por quê? A maior igreja do mundo está lá hoje. Porque já é um livro aprovado, validado. E se você for fazer algum tipo de curso, você vai talvez se deparar com um ensino, ou uma frase de Facebook que diz que se você quer se desenvolver em alguma área, procure um mentor, procure um professor que já chegou lá e que tenha um método validado para chegar lá. Em algum momento você vai ver alguma frase desse tipo, algum ensino desse tipo. Eu quero ser o melhor no Excel. Procura um curso de Excel, um cara que já domina o Excel e que, não sei o que é Excel, fica tranquilo. Talvez você não precisou dele ainda. Mas você vai se desenvolver com o método de ensino já validado, já aprovado, você vai se desenvolver. Eu quero aprender Bíblia. Então, nós temos o Instituto Global, nós temos as ferramentas que Deus tem entregue ao nosso apóstolo. Mas eu quero me desenvolver nos negócios. Nós temos hoje todo tipo de área, estamos na era do conhecimento para nós chegarmos a um lugar, em qualquer área que seja. O que eles querem dizer com essa frase é: veja alguém que já chegou lá. Eu quero ser um empreendedor de sucesso. Cara, não compra um negócio e sai por aí para ver como é que dá, para ver como é que fica. Vai estudar onde você está entrando, qual negócio você está entrando, o que está fazendo. Busca conhecimento, alguém que já chegou lá, ouve algum pouco do que esse cara tem para falar. Então esse princípio de ter um mentor, um professor, que já chegou lá, e que tem um método que funciona, ele está em toda a Sagrada Escritura. Se nós pegarmos Provérbios, fala isso o tempo todo. Provérbios, que é Salomão, o rei mais sábio que o mundo já viu. Vinham reis de toda parte da terra para ouvir a mentoria desse homem. Provérbios 1, versículo 1 diz: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. 3. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. O que Salomão está nos dizendo? Que ele é o professor, ele é o sábio que compilou esses ensinos e ele tem essa instrução para transferir, porque ele chegou lá, o rei mais rico da história. Já existe um movimento de arqueologia lutando para comprovar que ele foi o primeiro trilionário da história. Talvez daqui a alguns anos se comprove isso. E esse homem está dizendo: eu tenho um método, e é claro que a Bíblia é um livro espiritual, ele trata mais de princípios espirituais. Por quê? Para que vocês tenham uma vida bem-sucedida, para que tudo vá bem. Porque muitas vezes nós fixamos na nossa mente que Jesus Cristo conquistou a salvação e exclusividade sobre isso, mas a salvação é a porta de entrada. A Bíblia nos diz que todas as bênçãos espirituais foram liberadas sobre as nossas vidas. A salvação, ela é um início. O apóstolo Pedro começou como? Sendo salvo. Depois se tornou apóstolo, depois ganhou 3.000 almas para Jesus e viveu o seu propósito. Então a salvação, ela é a porta de entrada e o começo da caminhada com o Senhor, mas há uma vida, um propósito desenhado do Senhor para nós. E cada um tem a sua parte dentro do corpo. Uns para financiar a obra, outros para ir, outros para interceder, outros para agir de acordo com a sua função e aquilo que Deus os separou. Existe uma frase também muito usada pelos mentores do século 21, que ela está em Eclesiastes 10:1. Trabalhar com o machado sem corte exige muito mais esforço, portanto afia a lâmina. Esse é o valor da sabedoria, ela o ajuda a ser bem sucedido. Então, Salomão está sendo genérico aqui, está falando de qualquer área. Você vai cortar um pedaço de madeira, você vai abrir um negócio, você vai traçar uma carreira em multinacional, você vai exercer um chamado pastoral, há um destino profético sobre a sua vida. É necessário que você afie o machado. E afiar o machado é buscar a sabedoria sobre aquele assunto que você vai se envolver.
Há 3.000 anos atrás, esse homem está escrevendo: afia o machado, porque você vai ficar tentando. E quanto mais você buscar o conhecimento sobre esse assunto específico, menos você vai se esforçar do ponto de vista de um esforço inútil. Simplesmente batendo sem ter poder de corte. Pastor, simplifica isso aí. Amados, desde que eu me conheço por gente, eu tentava emagrecer. Desde que eu já fui psicólogo com 8 anos de idade para tentar entender o que estava acontecendo. Em 2016 eu fiz uma cirurgia bariátrica, porque eu estava dormindo 3 horas por noite, estava cuidando da manutenção de uma multinacional química, estava pastoreando a igreja crescendo, viajando, e eu não conseguia mais, e cheguei nos meus 140 quilos. E eu tentei a dieta do limão, fazia aquele detox, e fazia de tudo. E não ia. Até que chegou um tempo, e agora eu falo isso com propriedade, porque estamos há 5, 6 meses, e eu fiquei 30 dias comendo tudo que eu queria, e não teve reganho. Porque eu fiz a bariátrica e eu comecei a reganhar. Eu já estava com 113 quilos de novo. Cheguei aos 102, e aí eu estava reganhando, e todo mês estava aumentando um pouquinho. E aí começou a bater o desespero. Falei, meu Deus. Eu comecei a orar, e aí Deus me trouxe um irmão aqui, o Gui. E aí ele começamos a treinar junto, ele começou a me explicar o universo que é metabolismo, fisiologia, e um monte de situações. E eu comecei a entender. E aí no começo eu tomava um caldo verde e engordava 1 quilo. Ele, calma, porque você está num processo assim. E aí por causa disso comecei a entender o que é VO máximo, comecei a entender o que como é que é taxa glicêmica. E comecei, uma hora ali, 1h30 treinando e falei, cara, o limão é bacana, o detox é tranquilo, mas nunca resolveu. Fala, é treino, mas aí precisa domesticar. E calma que você vai virar uma máquina de queimar gordura. Eu falei, cara, será? Eu falei, vai. Ele falou, vai. E aí algumas técnicas, porque conhece, já caminhou aquele trajeto. E aí fiquei comendo de tudo, já faz 30 dias, agora voltei para a dieta de novo, e perdi 1,5 kg de novo, uma semana não, mais de 2. Mas se eu ficar normal, porque alguns princípios, algumas técnicas que eu não conhecia e que eu apanhava, porque você conhece alguém que estudou sobre aquilo, que já passou por aquilo, que já tem um método que funciona no mundo todo, e aí você aplica aquilo, vai exigir esforço, mas pelo menos você não está enchendo de couve com gengibre e não está resolvendo nada. Você está fazendo algo que está afiado, você sabe para onde você está indo. Como é bom, de repente você quer se desenvolver espiritualmente, temos a estrutura da igreja para isso, pastores, líderes de células, presbíteros. E ultimamente, observando esses ciclos, porque a vida é feita de ciclos, eu passei por um tempo que tinha reganho ainda, ele me ensinou a vencer esse ciclo, e agora eu só entrei no outro porque eu tinha um voto com ele, eu falei, não, vamos lá até o peso tal. Mas já estava bom, eu queria chegar nos 96, bati 92 hoje. 96 já está bom. E comendo de tudo que eu queria, minha filha me caguetou esses dias, meu pai está comendo McDonald's todo domingo, eu falei, tô mesmo. Um mês comendo McDonald's, chegou uma hora que eu falei, eu não consigo comer mais, velho. Aí ele falou, é isso, eu falei para você vai virar uma máquina de queimar gordura. Porque acelerou o metabolismo, baixou a taxa glicêmica e, aí qualquer coisa, você conversa com ele. Porque me impactou, cara, eu estou a vida toda, eu sei o que é sofrer com isso. Assim talvez como você sofre no empreendedorismo, assim talvez como você sofre na sua vida espiritual. Passa esse ciclo, você volta de novo e cai nos mesmos problemas, nas mesmas falhas, e aí passa ciclo de 7 anos, e você vai ver de novo, você caiu e você voltou onde você estava, e a chamada profética não acontece, nunca bate o peso que você queria, ou nunca bate o objetivo que você queria, nunca você vive o propósito, porque tem ciclos que vão nos travar. E eu observando esses dias, analisando a minha vida pessoalmente, falar, cara, onde foi, onde não foi. Estamos no final do Shemitah, o que nós avançamos, o que não avançamos, o que tem acontecido, o que não tem acontecido. Precisamos refletir, porque Deus nos confiou essa vida, nós temos talentos de Deus. Nós temos dons, nós temos habilidades que Deus nos confiou. Só de você estar respirando, com as 2 pernas, andando, já é dádiva do Senhor para realizar alguma coisa.
Há uma boa obra que Deus espera que nós concluamos. Agora, quando nós começamos a patinar, nós vemos que não há um crescimento, ou não há um amadurecimento, não há uma maturidade, não há o desenvolvimento. Aí você também percebe que quando você passa por algumas situações, você volta a ter as mesmas atitudes, talvez as mesmas explosões, cai nos mesmos pecados, volta nas mesmas velhas práticas, porque é na pressão que realmente nós avaliamos o que está acontecendo e o quanto nós já fomos transformados, e não tem jeito. A Bíblia, ela é um livro de aperfeiçoamento, para nós lermos, meditarmos e sermos transformados. Nós não encontramos ninguém na Bíblia que continuou a mesma pessoa. O tempo todo fala de um menino mimado virando governador do Egito, fala de um menino pastentando ovelha virando rei de Israel, fala de um pescador de peixe virando apóstolo da igreja. Transformações, mudanças, alguma coisa precisa ser edificado em nós. Ele nos chamou para uma boa obra. E é complexo, porque você começa a avaliar sobre você, e eu como pastor avalio, analiso algumas ovelhas que eu acompanho de perto, algumas pessoas de forma geral, vendo se realmente houve transformação, se houve avanço, se houve frutificação. Mas são análises complexas, porque nós olhamos com os nossos olhos. A Bíblia nos diz que nós vemos a aparência e Deus vê o coração. O que realmente tem sido transformado dentro de nós, e aí nós precisamos de dom de discernimento, para falar realmente, 10 anos de igreja, 5 anos de igreja, 20 anos de evangelho, o que houve de transformação? Eu reflito sobre a minha vida, e como pastor eu preciso refletir sobre aquelas ovelhas que estão diretamente, ou de alguma forma, de modo geral, se está havendo um avanço da parte do Senhor. Goste ou não, a Bíblia, ela é um livro de desenvolvimento pessoal. Nos dá passos de como que você sai de trás das malhadas e vira rei de Israel, ou seja, vive o seu propósito. Como que você se torna o propósito que Deus desenhou para a sua vida. Porque o que Cristo conquistou para nós vai muito além da salvação. E eu falo que vai além, já estaria suficiente. Não ser condenado eternamente já estava maravilhoso, mas ele foi além. O sacrifício de Cristo na cruz não é exclusivamente sobre salvação. Efésios 1:3. Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos espirituais dos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. É a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, como é nos céus, aqui na terra, como é nos céus aqui na minha vida. Versículo 6. Deus assim o fez, para o louvor de sua graça gloriosa. Ele quer revelar a sua graça gloriosa através da sua vida, e para você refletir a glória dele, envolverá a transformação, a intimidade, o relacionamento com ele, para que sejamos alinhados com o propósito que ele nos direcionou, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Versículo 7. Ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade, nós somos livres, com o sangue do seu Filho, e perdoou nossos pecados, generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ele toda sabedoria e todo entendimento. Toda sabedoria, todo entendimento, todas as bênçãos espirituais, porque há propósito de Deus para as nossas vidas. A Bíblia nos dá mapas, caminhos, alternativas, para que nós nos desenvolvamos em Deus e vivamos o propósito que Deus desenhou para nós. A Bíblia, ela não está escrita em tópicos, como um método desenhado. Deus foi entregando a sua palavra aos vasos ao longo de alguns milênios. E aí nós precisamos o quê? Sistematizá-la. Lermos ela, compreendermos e trazermos lições bíblicas para que nós apliquemos em nossas vidas. E também vivamos através da sabedoria e do entendimento. Agora, a boa notícia é que se você vai
seguir um mentor, um professor, pode haver falha no método dele. Quantas vezes você ficou, alguns, né, ficaram 7 anos no cursinho de inglês e saiu sem falar, só tomou dinheiro. Quantas vezes você passou anos submetido a um método? Passei 5 anos fazendo engenharia elétrica, todos os métodos de aprendizado, para tentar fixar o ensino. Mas são métodos que a gente não sabe se é válido ou não. A Bíblia, meu amado, ela é a palavra de Deus. E nós já estamos, como igreja, há 2000 anos, como sociedade que usa essa palavra há 4, 5 mil anos, e ela não falha. Agora, o grande desafio é nós aplicarmos ela. É nós lermos os princípios que estão nela. E entre os nossos princípios, entre as nossas crenças, aquilo que a mãe e o pai falou desde pequenininho, nós abandonarmos isso e passarmos a viver através dos princípios espirituais. Porque esse método é infalível. Não falhou com Gales, não falhou com o Reino Unido, não falhou com os judeus, não falhou com a Coreia do Sul e não vai falhar bem na tua vida. O grande desafio é nós abdicarmos, desfazermos. Não, mas está escrito aqui que é para fazer isso, então não, mas não é possível que isso dê certo. E aí que mora o perigo. E aí nós vemos às vezes pessoas que parece que vão alavancar o nós mesmos. E aí quando nós vamos ver, de novo estamos quebrando alianças, de novo estamos abrindo mão de um princípio, de um outro, de uma direção de Deus na Sagrada Escritura, e aí nós patinamos na mesma situação. Conheço inúmeros irmãos que começaram na caminhada junto comigo, que abandonaram, que estagnaram, porque continuam vivendo a vida de acordo com as suas crenças. É difícil, porque está impresso lá dentro, está tatuado lá dentro, né? Para que eu tenho que fazer dessa forma? Porque está escrito e funciona. Muitas vezes eu me via na vida profissional tentando articular, manobrar meias verdades, e eu falo, para tudo, é verdade, assim, sim, não, porque a manipulação parece que veio de berço, não sei, e precisamos lutar contra isso. Cremos que nada melhor do que sermos verdadeiros, e a verdade sempre será melhor do que qualquer outra manipulação, de que o que está escrito aqui é a melhor solução para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, o homem que chegou mais longe dentre os apóstolos da igreja primitiva, o homem mais frutífero que nós temos menção na Bíblia, onde a própria Bíblia nos diz que é o maior dos apóstolos. Ele escreve uma carta, a segunda carta a Timóteo, pode abrir aí no seu lugar, no seu dispositivo eletrônico, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Apóstolo Paulo, ele é um mentor, ele é um discipulador, mas é o discipulador mais relevante da igreja primitiva. Este homem plantou as 7 igrejas do Apocalipse. A tradição da igreja chega a 43 igrejas catalogadas em livros históricos. A Bíblia nos garante 7. Mergulhando muito, a gente acha umas 24, mas está uma outra conversa. Paulo, ele está em Roma, está preso pela segunda vez, está sentindo que a sua morte está chegando. Ele está vendo que muitos abandonaram o propósito. Ele está observando que outros foram viver os seus propósitos longe. Então ele decide, para a honra e glória do Senhor, escrever uma carta, que temos acesso hoje, ao seu aluno mais promissor, chamado Timóteo. E ele está mentoreando, o vocabulário muda, mas o significado é o mesmo. Ele está ensinando, discipulando, para que o seu filho na fé viva o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Por quê, amados? O apóstolo Paulo, ele está preocupado com que Timóteo não viva as promessas que foram liberadas sobre ele. Porque sim, nós podemos parar no meio do caminho, errar no meio do caminho e interromper promessas de Deus. Nós vemos Judas, foi chamado apóstolo,
era um dos 12, poderia ter se arrependido também e mudado a sua história. Nós temos homens que tomaram decisões e que interromperam, porque Deus sempre vai respeitar o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de decisão, inclusive de escolha, entre aquilo que eu creio, que está enraizado dentro de mim, e aquilo que está escrito no método que funciona há milênios, e é a palavra de Deus, que penetra juntas, medulas, alma, corpo e espírito. Antes de nós lermos, quero te convidar a orar comigo. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, porque Jesus nos garantiu que nós teríamos o mentor dos mentores, aquele que nos ensinaria todas as coisas através da Sagrada Escritura, e nós vamos pedir auxílio para Ele nessa hora. Jesus, nós te agradecemos por esse culto, glorificamos o Teu nome, te exaltamos, ó Deus, rendemos graças ao Senhor, te agradecemos pela liberdade que nós temos de cultuar o Teu nome nesse país, e nessa hora, meu Deus, nós te pedimos, abre o nosso entendimento, clamamos, Espírito Santo, revela a nós aquilo que o Senhor tem para nós hoje, pois nós queremos aprender, nós queremos, ó Deus, ter acesso a toda a sabedoria, a toda a inteligência, a todo o conhecimento que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário, para que vivamos o propósito, para que avivamos aquilo que o Senhor desenhou para nós, que o Senhor sonhou para nós, tudo aquilo que foi de profético liberado sobre as nossas vidas, através da palavra lida, ou através da palavra liberada pelos teus profetas, de altar, nós te pedimos essa hora, queremos, ó Deus, mergulharmos o Senhor, queremos, ó Deus, a tua palavra que penetra juntas, medulas, alma, corpo e espírito, não um método qualquer, mas a palavra soberana, a palavra que deu origem a todas as coisas, e tudo foi criado através dela. Nós te pedimos, ó Deus, fala conosco essa noite. Eu me humilho, meu Deus, em tua presença. As minhas anotações são devido às minhas imitações, mas eu me submeto à tua voz. Eu clamo, Jesus, usa-me nessa noite para a honra e glória do teu nome. Clamamos a tua direção, a tua orientação. Eu me submeto, ó Deus, ao teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas a Ele. O trecho que nós vamos ler possui duas grandes divisões. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 13, e aí no 14 ele muda a direção do texto. 2 Timóteo 3:10. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Olha que interessante. O apóstolo Paulo está falando sobre o quê? Ele está falando como. Ele está falando por quê. Ele está ensinando o seu discípulo, através dos frutos do Espírito, que ele tem alcançado tudo aquilo que ele já havia alcançado nesses dias. E nós vemos o que? Uma conexão direta entre a teoria e a prática. O que eu ensino e o como, ou seja, é o que eu ensino aplicado no como eu vivo, porque há um propósito, há uma razão sobre a minha vida de existência. E ele usa a fé, a paciência, o amor, a perseverança para viver todo o propósito que esse homem viveu. 11. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei, e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Então ele está usando o quê? O exemplo pessoal, porque ele alcançou grandes prodígios, grandes conquistas em relação ao seu propósito. Então é sempre a teoria alinhado com a prática na vida dele pessoalmente. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados. Ele nos deixa dois alertas: haverão perseguições, vai haver dificuldade, haverá desafios naquilo que nós vamos viver em Deus. E também teremos o quê? Falsos ensinos. E por que há falsos ensinos? Para que nós sejamos enganados ao longo do percurso e não vivamos o propósito, e não vivamos aquilo que Deus desenhou para nós. Há um inimigo tramando constantemente para que nós tiremos o foco
daquilo que Deus desenhou para nós. Que a nossa visão fique distorcida e precisamos do colírio da era de Laodiceia, para que nós venhamos a enxergar realmente o que nós devemos fazer, como devemos fazer, em que momento devemos fazer, e chegarmos no grande dia com os talentos multiplicados e dizer ao Senhor: está aqui, o Senhor me confiou 1, mas estou devolvendo 2, o Senhor me confiou 3, estou devolvendo 6, estou devolvendo em dobro aquilo que o Senhor confiou sobre a minha vida. Mas haverá um inimigo tentando colocar medo, pânico, como eu colocou naquele servo que enterrou o seu talento e não quis mais falar sobre o assunto. Haverão os enganos, mentiras, meias verdades, crenças pessoais ou ensinadas que vão nos afastar daquilo que Deus tem projetado para nós. E agora ele volta, direciona o foco do texto para o seu aluno. 14. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu a conexão, o ensino com a palavra. Por isso que eu digo cuidado, porque hoje nós somos bombardeados com influências de todas as origens, mas nós não procuramos saber a fonte, como que está a vida daquele que está transmitindo aquele ensino, e isso flui, isso é transmitido. Na verdade, toda vez que eu recebo um link, eu canso de falar isso, porque eu já sofri demais com isso. Quando você recebe alguma informação, analisa, observa. Você vê que o tempo todo o apóstolo Paulo está linkando o ensino, e ele está falando aqui de Bíblia, da palavra de Deus, o que foi ensinado, com o estilo de vida das pessoas, que inclusive frutificaram. 15. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação. Então ele começa, é a porta de entrada, salvação, que vem pela fé em Cristo Jesus. Mas toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Aqui fica evidente, amados, nós ouvimos a palavra e temos acesso à salvação através de Cristo Jesus, mas toda a palavra de Deus nos ensina o que é verdadeiro, que nos faz perceber o que não está em ordem com o quê? Com o propósito que Deus desenhou. Ela vai nos guiar nas veredas da justiça, para vivermos os sonhos, os planos, os projetos de Deus. Todo profético liberado sobre a tua vida vai passar pelas veredas da justiça, pelas lâmpadas que iluminam os nossos pés, é a palavra do Senhor. E para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida, ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. 17. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Vamos ler esse versículo em voz alta. Deus a usa, vamos lá, Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Há uma boa obra de Deus para as nossas vidas. Fala para o vizinho que está do teu lado. Preparado e capacitado para toda boa obra. Há um propósito, há uma boa obra de Deus para nós. Não falei para você parar, né? Você continua falando, faz parte. Isso é clássico no meio dos crentes. Aleluia. Esse é o tema da mensagem. Preparado e capacitado para toda boa obra. Nos últimos tempos, observando a minha vida e alguns acontecimentos que tenho acompanhado, nós vemos pessoas vivendo em círculos e não colocam em ordem. E às vezes são detalhes, porque a Bíblia nos diz que ser fiel no pouco, que eu te colocarei sobre o muito. Às vezes são nas atitudes diárias, são nos mínimos detalhes do dia a dia que Deus nos prova, nos avalia, nos ensina. Neste Shemitah não teve como não observar o amado pastor Felipe Parente, que esteve aqui conosco. Eu lembro quando ele foi para o ABC apagar incêndio, e aí ele chegou lá, meu irmão, confusão e tal, havia tido uma rebelião. Ele foi lá para a igreja do ABC, colocou ordem, começou a crescer a igreja.
E aí ele foi para a sede. E ele ficou pastoreando a sede. Tenho amigos lá, diáconos, e o homem trabalhava. E aí ele foi enviado para Brasília. Chegou lá, tinha 30, 40 pessoas na capital do país. E aí a igreja foi tomando a proporção que foi tomando. E agora ele foi enviado para cuidar da nossa maior igreja com bola de neve, a igreja de Curitiba. Justamente no final do Shemitah. Cada processo, e eu tive a oportunidade algumas vezes de andar com ele. Aqui, no momento que nós tivemos no aniversário, é no detalhe, amado. É um copo que abre, é um papel no chão que põe no lixo, é a transformação que há a um estilo de vida. É numa submissão, é numa honra, é nos detalhes que Deus vai nos avaliando. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, algumas coisas precisam ser colocadas em ordem. A Bíblia nos traz esses princípios. Nós vemos, Davi foi honrar os irmãos. Isso é a escritura que traz para nós entendimento. Foi honrar os irmãos, foi levar a marmita lá para a galera, e saiu de lá como o cara que derrotou o gigante, teve sua história transformada, porque foi servir os irmãos zombaram dele, ele continuou servindo. Quando ele viu alguém zombando do seu Deus, ele falou: isso não está certo, de Deus não se zomba, aplicou o princípio espiritual acima de qualquer possibilidade humana, e viveu os propósitos do Senhor. A palavra de Deus, ela é viva, e quando nós aplicamos ela no dia a dia, numa iniciativa, num servir, no matar a carne, numa submissão, numa honra, isso vai nos preparando para coisas maiores. A Bíblia, ela é enfática, ela insiste para nós observarmos, meditarmos, aplicarmos seus princípios nos nossos dias. Existem salmos que eram canções, foram escritos para que todo Israel cantasse em voz alta, e ela começa a adorar a Deus através de canções, através da sua palavra. Salmo 106:6. Aqui eles começam a lembrar por que eles estavam sofrendo tudo que estavam sofrendo. Pecamos como nossos antepassados, fomos desobedientes e rebeldes. No Egito, nossos antepassados não deram valor às maravilhas do Senhor, não se lembraram de seus muitos atos de bondade, rebelaram-se contra ele junto ao Mar Vermelho. Vamos pular para o 13. Depressa, porém, esqueceram-se do que ele havia feito, não quiseram esperar por seus conselhos, pelas suas direções, que coloca tudo em ordem. No deserto, os desejos do povo se tornaram insaciáveis, puseram Deus à prova naquela terra desolada. Ele atendeu a seus pedidos, mas também lhes enviou uma praga. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, o sacerdote consagrado ao Senhor. Por isso a terra se abriu, engoliu Datã e o sepultou, Abirão e os outros rebeldes. Então Davi está escrevendo o salmo, ele está meditando: olha como o povo já sofreu por não praticar aquilo que está escrito. Olha como o povo já sofreu por não praticar submissão a Moisés, por não honrar o chamado de Moisés. Olha só como eles sofreram por murmurar contra o Senhor, por ficar reclamando no maná que vinha ali nas manhãs. Olha como o povo sofreu por simplesmente no seu dia a dia não dar honra ao Senhor e não dar graças a todas as coisas. Quer comais, quer bebais, dar glória ao Senhor, dai graças a Deus, glorifica o nome do Senhor em qualquer situação, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. O que cabe a nós é nos submetermos à sua palavra e às suas direções. O rei mais sábio da história aprendeu como que Deus trabalha. Ele fez questão de nos deixar registrado um dos livros mais fenomenais da Bíblia, Provérbios, que nós já lemos aqui, que há a instrução para nós compreendermos, seguirmos e sermos orientados. Faz pouco tempo, lembrando com a minha mãe como que era em casa antes de Jesus entrar, antes da Bíblia entrar, era um caos, eu não sei nem o nome para aquilo, era uma confusão generalizada. Mas aí vem a ordem, a palavra de Deus que nos orienta. Provérbios nos ensina a observarmos, meditarmos a palavra e aplicarmos ela. Doutor Augusto Cury disse assim: uma pessoa inteligente aprende com seus erros, uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. O rei Salomão nos escreve coisas muito semelhantes. Quando nós andamos com os sábios, nós aprendemos com ele. Não corrija o tolo, porque você vai receber um inimigo. Até nas catástrofes do apóstolo Paulo, ele está tirando ensino para as nossas vidas. Mas quando nós andamos alinhados com a palavra do Senhor,
nós temos plena convicção de que a boa obra será realizada, de que a boa obra que Deus profetizou, que Deus liberou e que está escrito na sua palavra se cumprirá sobre as nossas vidas. Não importa a tentação, a aprovação, desde as coisas menores às coisas maiores. Hebreus 12:1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de todos nós. Está dizendo, uma nuvem de testemunhas, os céus, os anjos e demônios estão observando as nossas atitudes, o nosso inbox, o nosso direct, o que nós escolhemos, os nossos olhares, o tempo todo somos avaliados, e isso nos torna vagarosos. Vagarosos para quê? Demorando para quê? Para viver o propósito, o objetivo que Deus traçou sobre a nossa vida. Então você percebe que ele separa em duas situações: livremos-nos de todo o peso que nos torna devagar, vagaroso para cumprir o objetivo, e também de pecados, porque existem coisas que é só para nos desfocarmos, que é só para tirar o foco do que é o objetivo do Senhor para a tua vida, e também aquilo que é pecado, e venhamos a correr a corrida que foi proposta e colocada diante de nós, que é o propósito, que é o objetivo, que é aquilo que Deus desenhou para nós, seja ser empresário, seja ser pastor, seja ser executivo, gerente, ou aquilo que Deus estabeleceu, tem falado ao teu coração. Tudo que eu passei até hoje eu consigo ver, amados, dos detalhes, a escola do Senhor, de como que Ele nos avalia, e se não passa, vai passar de novo pela mesma situação, até que venhamos a passar, a superar, deixando aquele peso e agindo em direção do propósito que Deus traçou para nós. Já falei várias histórias pessoais aqui nesse altar. Hoje eu vou falar da pastora, porque ela não está aqui, ela está lá no infantil. Quando nós casamos, e aí passou um tempo e ela começou a me ligar no meio do dia, que ela estava sendo humilhada no trabalho. Não, mas aqui estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Eu só perguntava, estão te mandando pecar? Não, então faz o que estão te pedindo. Eu passei pela mesma situação. Mas o que tem? Está na palavra, o que está escrito aqui é para nós nos submetermos. Se não é para pecar, obedece. E aí teve um dia, você não me ama, você é um monstro, você é um animal, eu casei com um ET. E eu, não, filha, vai. E aí ela sempre tinha problemas na carreira profissional, ela avançou, depois ela recuou, oscilava e tal. E aí ela terminou a carreira profissional, entregou ao Senhor para seguir o seu chamado, seu propósito, uma multinacional sueca, muito bem colocada e aspirando promoções, passando por cada processo, por cada situação, por cada desafio. No dia a dia nós somos avaliados o tempo todo. Quando ela começou a ir lá para o Levi em São Paulo, limpava o banheiro, fazia café. Lembra quando veio aqui a irmã, falou, não, o melhor café é o café da pastora Luciana. E aí nós vemos depois Deus liberando, a coisa acontecendo, porque são processos que nós precisamos passar. Nós somos avaliados o tempo todo. Essa imagem, ela está aí, não sei se você já observou, mas tem aqui o Daniel San, né, e o Miyagi lá, o professor dele, do Karate Kid lá. O objetivo é você fixar na sua cabeça que às vezes situações da tua vida, do cotidiano, não parece ter sentido com um propósito, mas elas são fundamentais para que você chegue ao momento ou aonde Deus quer te lançar. O que tem a ver ser governador do Egito com estar preso num calabouço? Nada aos nossos olhos, mas para Deus estava tudo perfeitamente alinhado. O que tem a ver Pedro preso numa cadeia, sendo que tem chamado de apóstolo, de propagar o reino dos céus? O que tem a ver? Tem tudo a ver. Eu vou louvar e adorar o Senhor. A cadeia chacoalha, treme tudo, eles são libertos, a igreja é avivada. O problema é quando nós somos submetidos a esses processos. Será que nós vamos nos rebelar de novo? Será que nós vamos quebrar alianças de novo? Será que nós vamos cair nos mesmos pontos falhos? Vamos murmurar, vamos difamar, vamos fofocar, vamos fazer mexerico, vamos fazer o que a gente vai fazer de acordo com a nova situação que está colocada diante de nós? Cada situação, amado, Deus vai nos avaliando. Ele não fica devendo nada a ninguém.
E eu vou passar o trecho do filme, porque eu sei que filme, imagem trava mais na nossa mente. Por favor, apague as luzes e projeta para nós um trechinho desse filme. É um mestre ensinando o seu aluno. Aumenta o volume. Eita, Jeová. Volta de novo. É o mesmo esquema, é o áudio do Data Show projetado nas caixas de som. Volta. Ainda pedi para testar antes para não... Aí. Pega casaco. Bota casaco. Se puder colocar aqui no retorno também o áudio. Tira casaco. Para isso também. Eu acabei de Tira fazer isso. casaco. Pode me dizer por que Tira casaco. Agora a pendura. Pega casaco. Coloca no chão. Apanha casaco. Pendura. Pega casaco. Bota casaco. Tira casaco. Coloca no chão. Apanha casaco. Pendura. Pega casaco. Bota casaco. Tira casaco. Pendura. Botei meu casaco 1 milhão de vezes e já tirei 1 milhão de vezes. Tá bom? Isso é besteira. Já chega. Eles podem me bater se quiserem. E sabe por que só tem um aluno? Porque não sabe Kung Fu. Chaldre, O quê? vem aqui. Bota casaco. Johan, quanta... Bota casaco. Bota casaco. Como é que eu vou botar... Bota casaco. Força. Bota casaco. Firme. Tira casaco. E lembra, sempre forte. Tira casaco. Força. Esquerdo atrás. Direito atrás. Esquerdo atrás. Apanha casaco. Nossa senhora! Concentra. Tá bom. Concentra sempre. Direito atrás. Esquerdo atrás. Apanha casaco. Parado. Apanha casaco. Ai, Forte. Pendura casaco. Pendura. Pendura e atitude. Golpe. Pendura e atitude. Ataca. Ataca. Bom. Mas sem caída. Tira casaco. Kung Fu está em tudo o que fazemos, Chaldre. Está na forma de botar casaco, de tirar casaco. E na forma como tratamos pessoas. Porque tudo é Kung Fu. O que eu quis trazer aqui? Não é o Kung Fu, não, porque o nome do filme, inclusive, é Karate Kid, né? Karate e está ensinando Kung Fu. Então,
mas tudo é a tua vida com Deus. A forma como você trata a tua esposa ao levantar, a forma como você trata a pessoa que você encontra na rua, a forma como você serve o Senhor na casa dele, a forma como você mata a tua carne, dia a dia, tudo é avaliado, tudo é observado. Como você põe o casaco, você tira o casaco, você pega o casaco do outro que não pode, sem pedir, e já quebra o mandamento, já quebra a direção bíblica clara sobre isso. Tudo está direcionado com aquilo que Deus vai desenhar. O apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, toda a Escritura nos traz ensinamentos para colocarmos a nossa vida em ordem, como colocar o casaco e como tirar o casaco, e como servirmos, e como nos portarmos, e como amarmos, e como revelarmos a Deus nessa terra, a glória dele sobre essa terra. O objetivo do menino era não apanhar mais na escola e depois vencer um campeonato. Ele alcançou os dois objetivos. Com o treino e tudo que ele fazia estava envolvendo Kung Fu, e o nome do filme é Karatê. Porque no mundo está atrapalhada, mas tudo na nossa vida tem a palavra de Deus, não Kung Fu. Você percebe? A forma como Davi apacentava as ovelhas, atraiu os olhos do Senhor e fez ele se tornar rei em Israel. Como? Como ele obedecia o pai. Inclusive quando o profeta veio na casa para ter a refeição com os irmãos, ele estava fazendo o que o pai mandou fazer. Nós estamos o tempo todo sendo observados, e se nós não vivermos diariamente, baseado nos princípios, buscando aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, nós não viveremos o propósito. O apóstolo Paulo está preocupado com Timóteo na segunda carta, dele desistir, dele abandonar o propósito. Ele está dizendo, analisa, avalia as Escrituras, todos os princípios precisam ser aplicados para nós vivermos o propósito, para que você viva a boa obra que Deus já liberou sobre a tua vida. Então não é sobre status, não é sobre crachá, é sobre o que Deus está observando, o que nós estamos fazendo e a autoridade que Ele mesmo vai derramar sobre as nossas vidas. E no tempo certo, no tempo oportuno, quando Ele levanta, e quando Ele abate, Ele abate. Nós vemos Davi, ele cresce de uma forma violenta. Quando ele cai com o Senhor, e normalmente ele cai em momentos que muitos crentes caem, e que é um alerta para nós quando está tudo bem, quando está tudo abençoado, quando o reino está avançando, é nessa hora. Quando estava lá passando perrengue, passando necessidade, o menino era fiel a Deus. Quando começou a ficar tudo bem, começou a ter abastança, começou a ter prosperidade, ele já não foi para a guerra, já não quis lutar, viu a mulher da sacada da sua casa, caiu e ele foi parar de novo nas cavernas. O mesmo ciclo, ele estava fugindo de Saul nas cavernas, agora está fugindo do seu filho nas cavernas. Porque quando nós quebramos princípios, é isso que nós vivemos. Pedro começou a servir a Jesus, começou a pregar, começou a ensinar, e aí caiu, voltou lá do começo de novo. Jesus chamou ele para a mesa de novo, e recomeçou de novo, e avançou, porque houve arrependimento, houve conserto, houve retomada, e na segunda oportunidade que ele tem de negar Jesus, ele não nega e morre. Todo o povo que saiu do Egito, eles saem do Egito mais de milhões ali de pessoas, e 2 chegam na terra prometida porque não passaram pelos processos. Deus é um Deus de promessas, mas nós teremos a nossa responsabilidade, a nossa porção, para que elas se cumpram. Por mais forte que seja o chamado, por maior que seja o propósito, Deus sempre vai respeitar o posicionamento, as nossas escolhas, as nossas decisões. E dentro de inúmeros exemplos bíblicos, eu quero mergulhar em um no tempo que nos resta. Deus, ele tem um sonho, uma nação que refletisse a glória dele. E ele liberta esse povo da escravidão do Egito, e agora ele faz esse povo tomar a terra prometida, e ele estabelece a era dos juízes. Mas porque o povo não obedecia os princípios espirituais, esse povo agora está sendo escravizado. Aqueles que deveriam governar, aqueles que deveriam colonizar a terra, agora estão sendo escravizados. Esse é Israel. E aí Deus, ele decide profeticamente separar um homem chamado Sansão. Ele tinha um chamado profético de ser líder em Israel. E ele termina como escravo de filisteus. Um homem de uma das chamadas mais proféticas nas Sagradas Escrituras, que tem anjo anunciando a sua vinda, de que Deus desenha o seu propósito, ele termina como escravo. Faziam 40 anos que a nação de Israel estava escravizada. Pode desligar os exaustores, por favor, está ficando bem gelado.
40 anos aquele povo está sofrendo debaixo de jugo dos povos vizinhos. Deus levanta Sansão, ele quer levantar um projeto, ele tem uma ideia. Eu vou levantar um homem para romper, para quebrar esse jugo que os inimigos de Israel têm colocado sobre eles. E ele tem algo profético, que é o nascimento desse homem. E tudo que envolve Sansão é muito profético. Tudo que envolve Sansão revela a profundidade do sonho de Deus em realizar algo nessa terra. Quando nós começamos a observar já pelo nome de Sansão, tudo que envolve Sansão tem algo muito profético, como Deus sonhou com esse homem, como ele desejou, como ele estabeleceu, tudo aquilo que envolve a vontade dele nos céus para se realizar aqui na terra, colocar um libertador em Israel para tirar eles daquela opressão. Se nós nos atentamos ao detalhe de cada ponto de Sansão, e se Sansão tinha um propósito, e ele não conseguiu viver, amados, qualquer um tem a chance de acabar de forma diferente como começou. Esses dias eu vi um grande pregador na Cracolândia, e lá tem bastante. Só você conversar com o pastor Rica que você vai ver quantas promessas estão ali enterradas, viciadas em drogas e naquele estilo de vida. Promessas que Deus fez, promessas que Deus liberou, mas que em algum momento, por algum fator, que qualquer um está vulnerável, se prendeu a um vício e não consegue se largar, e aí ficou preso naquilo que deixou vagaroso o cumprimento do propósito, inclusive coloca em comprometimento que a promessa se cumpre. Qualquer um está vulnerável de, em algum momento da vida, tirar o foco, sair daquilo que Deus havia colocado em ordem. Quando nós analisamos Sansão, tudo é muito profético nesse homem. Juízes 13:2. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O texto está do menor para o maior, de Manoá até a tribo e a região que aqueles homens viviam. Zorá significa ouro, que se eleva, brilhante como ouro, esplendoroso, ao alvorecer. Dan era a tribo de Israel, que tinha a responsabilidade de julgar Israel. Então é o ouro, esplendor, que deveria julgar a tribo de Israel. E Manoá significa lugar de repouso, para trazer repouso. Então Deus escolhe alguém que seria esplendoroso, que a sua força seria além dos demais, para estabelecer o propósito, transformar Israel em um lugar de repouso e não de opressão. Quando nós analisamos já a região que Sansão é ativado, faz-se surgir, já nos leva a algo diferente que Deus quer fazer sobre a terra. Havia um mover profético em relação a Sansão, e aí então Deus vem sobre uma estéril. Segunda vez, só tem 2 vezes que isso acontece. Nós vemos em Sansão, depois nós vemos através do profeta Samuel, e depois João Batista, 3 vezes. São casos específicos que Deus quer fazer de forma profética. E aí Deus ele vem e visita com um mensageiro, que são visitados por um anjo, somente a mãe de João Batista, somente a mãe de Sansão. Deus visitou um lar de uma estéril. Deus quer mudar uma geração. E nesse momento profético, esplendoroso, Deus vem e visita essa casa. Juízes 13:4. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz um filho. Deus envia um anjo para trazer a profecia e aquilo que deveria acontecer. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Amados, é um script. Como era bom, né, se a gente tivesse um negócio desse escrito em casa. Um anjo trouxe e falou que eu vou ter que viver, é só seguir. Vai nessa pegada que vai dar tudo certo. No final desse versículo está claro a grande obra e a boa obra que Deus tinha sobre a vida desse homem. Eu estou me esforçando aqui para deixar claro que existia uma chamada profética sobre o homem e ele não a viveu em plenitude. Por quê? Porque as suas decisões diárias, nós vamos refletir sobre elas, interrompeu tudo aquilo que um anjo trouxe sobre ele. Eu não sei você, no meu caso não veio um anjo e falou com a minha mãe o que aconteceria na minha vida. Mas nesse caso aconteceu e ele conseguiu não viver.
O filho do milagre deveria ser nazireu. Um voto revela a nós, no livro de Números, capítulo 6, que não deve beber vinho, não deve tocar em coisa morta, não deve passar navalha no seu cabelo. O menino tem chamado, o menino tem propósito, o menino tem ministério profético na terra. Manoá compreende, o pai, ele compreende o tamanho da responsabilidade que estava confiado nele, de cuidar desse menino. De nós cuidarmos daquilo que Deus quer gerar sobre a terra, que Deus quer gerar através de nós. Daí então ele pede outra oportunidade, eu preciso entender direito o que está acontecendo. Ele é apresentado pela segunda vez ao mensageiro, e esse mensageiro explica como que deve educar esse menino, ou como que deve ensinar, como você deve agir e cuidar daquilo que Deus tem te confiado. Como homem temente a Deus, como homem sábio, preocupado em zelar por aquilo que o Senhor colocou sobre a vida dele. Ele quer entender o que Deus está fazendo sobre a terra, o que Deus quer usar a sua vida. Ele revela, pela segunda vez, dá os detalhes daquilo que ele está fazendo sobre a terra. Deus, ele responde enviando pela segunda vez o mensageiro. E aí, nessa segunda vez, o mensageiro diz: eu sou. A mesma resposta que Jesus dá lá no Getsemane: eu sou. Aquele que coloca ordem em todas as coisas, onde está tudo confuso, ele estabelece a ordem, a palavra de Deus encarnada. Maravilhoso conselheiro, a quem nós devemos ouvir e seguirmos as suas direções. E aí nós vemos aqui o eu sou, o maravilhoso conselheiro, visitando Manoá. Manoá oferece um sacrifício a ele. O fogo começa a consumir o sacrifício, começa a aumentar e o fogo começa a crescer e aquele mensageiro vai embora. Juízes 13, 22, e disse à sua esposa: com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. É uma situação profética, é um mover e um manto que eu não sei você, mas eu nunca vivi algo dessa profundidade. Deus está visitando a terra. A segunda pessoa da Trindade encarnada, que teofania, se manifestando, ainda não encarnado. E com todo esse chamado, e com todo esse propósito, e com toda essa claridade, só tem que fazer isso, isso e aquilo. Nós sabemos como que Sansão acaba seus dias sendo zombado pelos seus inimigos. Aquele que ele deveria derrotar começa a zombar dele, vira motivo de chacota dos inimigos. Como que um homem com essa chamada profética termina os seus dias como chacota, termina seus dias como um suicida, empurra as pilastras, caem e matam ele. Como um homem anunciado pelo próprio Deus tem um final desses, um propósito tão desenhado, direções tão claras, porque ele decidiu viver pelas suas crenças, ele decidiu viver por aquilo que ele acreditava e que estava dentro dele. Toda a direção que era dada, ele não se submetia. E aí nós vemos o movimento profético dos mais poderosos da Bíblia acabando em nada. Há uma forma de não viver o profético. Não praticando a palavra. Todo reino tem um rei. E todo reino tem o bobo da corte. A gente que escolhe o que vai ser. Deus nos separou como reis em treinamento, mas nós podemos escolher virar, como Sansão virou um bobo da corte, motivo de chacota. Como que um homem que venceu batalhas sozinhos, fez tochas entre caudas de raposas, destruiu plantações, demoliu exércitos com a queixada de jumento, despedaçava um leão como se fosse um cordeirinho, se coloca nessa situação, pega o seu chamado e joga no lixo. Sansão nos ensina pelo menos 5 erros para todo aquele que tem uma boa obra sobre a sua vida não cometa. Princípios espirituais jogados no lixo. Decidiu viver de acordo com o seu nariz. No capítulo 14, Sansão se interessa por uma filisteia. Juízes 14, 2. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma moça filisteia tímida. Quero me casar com ela. Consigam aquela moça para mim. Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há uma moça sequer em nossa tribo ou entre todo o povo com quem você possa se casar. Por que tem de procurar uma esposa entre os filisteus pagãos?
Primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe. A Bíblia, os escritos de Moisés já dizia para não se misturar com outros povos. E ele não está nem aí. E o pai dele está falando, tira casaco, põe casaco. Ele está falando, você vai errar na decisão dessa. Ele se interessa, ele vai tomar a decisão que ele acha que tem que tomar. Ele não dá nem atenção para o pai, nem atenção para a mãe. Quantas vezes, por não ouvir direções de pais espirituais, ou do meu pai ou da minha mãe, biológico, e quebrei a cara. Quase toda a minha vida estaria em jogo em relação a um relacionamento que minha mãe me alertou, falou, essa menina vai te enrolar todinho. E glória a Deus que eu larguei para lá e ouvi o que Deus tinha para a minha vida, aleluia. Porque uma decisão dessa bagunça a tua vida toda. Uma decisão dessa vai chacoalhar toda a tua estrutura, uma gravidez na hora errada. Uma insubmissão, como que vai dar autoridade para a pessoa se não há submissão? A primeira falha de Sansão é a mais clássica, a insubmissão aos pais. Exatamente o que Paulo está dizendo, direcionando Timóteo a fazer. Alguém insubmisso às autoridades terrenas, alguém que certamente irá comprometer o propósito do pai. Jesus, como um pai espiritual, irmão, mestre na fé, avisou. Ele avisou Judas, era melhor não ter nascido, do que ter nascido e fazer o que você vai fazer. Judas não ouviu. Cara, o que esse cara está falando já não tem valor para mim. Colocou a sua eternidade em jogo. Não. Jesus avisou. Hebreus 13:17, obedeça a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma e disso prestarão contas. Dê-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Sansão está ouvindo o pai e a mãe dele, na época não havia sacerdócio, não havia mais aquela situação toda, e ele estava simplesmente tendo que se submeter ao pai e à mãe. Ela quer casar com aquele, acabou, não interessa o que você está falando. Provérbios 1:8, meu filho, preste atenção à correção de seu pai, não deixe de lado a instrução de sua mãe, o que aprender com ele será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Rei Salomão está escrevendo para nós a importância que há de nós ouvirmos os aconselhamentos. O tira o casaco, põe o casaco, como que pode? Como que pode um casamento com uma filisteia envolver todo o propósito, que veio o anjo me avisar, que veio a toda uma hierarquia aqui da genealogia, né, da minha parte, a todo algo desenhado de Deus para a minha vida. Até parece que é só aqui, pelo esse casamento que essa mulher que vai fazer as coisas não acontecerem na minha vida. É, porque é o princípio espiritual que está sendo quebrado. Não está vendo honra, nem a palavra de Deus, que já orientava a não fazer isso quanto aos seus pais. E essa insubmissão horizontal refletiu justamente numa insubmissão vertical. Não submeteu ao pai e à mãe, não submeteu a Deus e as direções que um anjo havia deixado. 1 Pedro 2,13, por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei com a autoridade máxima, seja os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. A relação era direta, da palavra de Deus nos deixa claro entre as autoridades terrenas e aquilo que é liberado verticalmente. 1 João 4,20, se alguém afirma ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? É o tempo todo, tudo está conectado. Tudo é sobre vida com Deus. Tudo é sobre Kung Fu, não, nem Karatê. Mas sobrevivermos a palavra de Deus. Sansão, ele mata um leão, depois o leão morre, começa uma abelha lá a fazer mel lá dentro, ele pega no bicho morto, que não podia também. Revelando o que? Autossuficiência, soberba. Até parece que por tocar num leão morto aqui eu vou não viver o propósito, sendo que ele era nazireu e não devia e não podia. Ele não aplica a palavra, ele vai lá, ele já tinha um que elevado, tinha uma inteligência elevada. Nós vamos ver aqui um trecho dos enigmas que ele fazia. E aí ele vai e quebra um princípio, vai lá e mexe com um bicho morto. É autossuficiência, soberba, arrogância. Eu não posso mexer, até parece, eu não posso.
Você sabe o que está falando? Sansão, meu irmão. Eu posso fazer o que eu quiser. Juízes 14, 18. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram a dar resposta a Sansão. O que é mais doce que o mel? E o que é mais forte que o leão? Sansão respondeu: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam resolvido o meu enigma. Ele fez um enigma para o povo, que ninguém conseguia responder, e foram falar com a sua digníssima. E aí ela contou, caguetou a resposta, eles trouxeram a resposta para Sansão. E aí ele fala: vocês só conseguiram responder porque vocês foram lá procurar a minha digníssima, cheio da soberba, cheio da razão, cheio da inteligência e autossuficiência. Provérbios 22, 12. Há mais esperança para o tolo que para aquele que se considera sábio. Por que o tolo? O tolo ele para ouvir. Deixa eu ver o que esse cara está falando. O sábio, eu já sei do que está falando, eu sei como faz. Eu sei. Meu pastor chama a filha dele de sabichona. 12 anos. Tudo que eu vou falar para ela, ela já sabe. Tem 12 anos. Não, filha, não faz. Não, eu já sei como que é, já sei como que é. Tudo já sabe, já. Não pode tocar em bicho morto. Vê, fica de boa aí, tranquilo. Acho que sabe tudo. Sansão, ele era inconsequente. Agia de forma inconsequente, sem pensar nas consequências das suas atitudes. Ele se casa com uma prostituta. Estava sendo subornada para tirar dele a força, o segredo da sua força. Sansão engana ela por algumas vezes, mente para ela sobre a sua força. Ele vê o que ela está fazendo e não acorda. Está brincando com a sua vida, com o dom e com o talento que Deus havia entregue para ele. Flertando com o pecado. Seguindo um passo a passo de como destruir um projeto, um plano de Deus. Nada sai do controle dele, fica a lição para nós. Depois Deus vem e levanta os reis em Israel. Negligência. Ele não podia comer do fruto da vide, mas ele ficava andando entre as vinhas. Não posso comer da fruta, mas fico ali. Não posso ir naquele lugar, não posso, mas eu estou ali. Ele brincava com o pecado, brincava com a queda. Provérbios 16, 18. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Até tentavam avisá-lo. O Espírito Santo habitava nele, se materializava através da força física, mas arrogância. Em alguns momentos ele vivia o derramar de Deus, ele conseguia matar, conseguia fazer o que tinha que fazer, mas logo em seguida ele caía. Ele revela a imaturidade. Juízes 16, 6. Assim Dalila disse a Sansão: conte-me, por favor, o que o torna tão forte, como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar. Sansão respondeu: se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ainda não secas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Parece criança brincando. Não, faz isso, faz aquilo. Tirando barato. Um homem que deveria julgar Israel, um homem que deveria libertar Israel da opressão, um homem que deveria viver o propósito que Deus havia derramado sobre a sua vida. O apóstolo Paulo fala dos problemas da imaturidade cristã. Gálatas 4:1. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não estará numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo? Nós temos acesso a tudo. Mas se nós não nos amadurecermos em Deus, nós somos como escravos. O apóstolo Paulo está dizendo: um escravo e o filho do dono da fazenda têm o mesmo direito à herança. Tem o mesmo, até que aquele herdeiro se torne maior. Quando ele é maior, aí ele toma as decisões, e aí ele vai fazendo e tomando as suas escolhas. Não tem diferença entre o escravo e aquele que tem direito à herança, até que ele se torne maior. E a maturidade, ela é desenvolvida diariamente em cada detalhe. No momento que te difamam, como você reage? Não tira casaco e põe casaco. A hora que falam de você, como você vai fazer justiça própria?
com negligência, não vai dar nada, colocando a tua família em jogo por decisões erradas. O tempo todo nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. E é por isso que passa-se 7 anos, 14 anos, e nós vemos cursos diferentes acontecendo. Nós vimos na sede, outro exemplo, Isaías Assad, limpava o banheiro da sede, operava o data show, do dia que Deus achou por bem, levantou o menino. Porque Deus via a hora que ele estava limpando o banheiro. Porque ele nos analisa quando nós tiramos o casaco e colocamos o casaco. Deus observava Sansão andando entre as vinhas, tocando em bicho morto, casando com quem não devia, tomando decisões erradas atrás de decisões erradas. E todo aquele destino profético é colocado em jogo. Quando nós trocamos o rancor, a ira, a ofensa por amor, quando nós decidimos vivermos pelo que está escrito, nós estamos em direção e em ordem com a boa obra. Quando nós tomamos decisões de acordo com as nossas crenças, com o que você aprendeu na escola, com o que você entendeu que é certo e errado, quando algum guia espiritual te dá uma direção, não sendo pecado e antibíblico, você não escolhe por aquele caminho. Juízes 16, 21. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos, levaram-no para Gaza, onde o prenderam, com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. O homem que devia vencer os filisteus, nós somos chamados para pisar escorpiões, esmagar a cabeça das serpentes, e não sermos escravizados por essas legiões de demônios. Na tua casa é reino dos céus, e ali você tem que estabelecer a embaixada do Senhor. Mas se nós obedecermos ou não os princípios espirituais, determinam se nós seremos embaixador do reino dos céus ou um bobo da corte no reino dos céus. Somos chamados para sermos reis, juízes sobre Israel, no Israel celestial. Mas as nossas atitudes nos transformam em bobos da corte. Por isso que quando alguns que ouviram falar de Jesus, através de Paulo, foram expulsar demônio, tomaram um pau, saíram nu, porque não havia vida com o Senhor, não havia intimidade e autoridade espiritual para aquilo. Que nós ganhamos quando nós respeitamos, honramos princípios espirituais. São as bênçãos liberadas para nós quando nós honramos aquilo que está escrito. Mas nós vemos que Sansão, agora ele é subjugado por aquilo que ele devia dominar. Ele é preso por correntes de bronze. Correntes de bronze fala de prisões espirituais. Profeticamente significa pecados, correntes que amarram e que nos travam. E agora então ele passa a girar um moinho. Aquele que deveria estabelecer o reino de Deus sobre a terra, e agora ele passa a girar em torno do seu próprio lombo, e passa-se dia, e outro dia, e outro dia, ele só consegue enxergar aquele moinho, e não vê mais nada sendo realizado através da sua vida, a não ser girar em torno do seu próprio lombo. Deus tem um propósito, uma boa obra, e a sua palavra nos prepara e nos capacita para isso. Nós seremos avaliados, tentados pelas trevas e submetidos a provações. Se Sansão teve o propósito dele comprometido, quanto menos nós. Mas mesmo aqui nós ainda enxergamos as misericórdias do Senhor no versículo seguinte, 22. Não demorou muito, porém seu cabelo começou a crescer de novo. Porque é a misericórdia de Deus que se renova.
E aí então Sansão retoma a sua força, derruba as 2 pilastras, se mata, mas mata mais filisteus, que era o propósito da sua vida, mais na sua morte do que em toda a sua vida, porque Deus é fiel para cumprir o propósito. Mas a insubmissão, a negligência, a falta de aliança com os pais ou com aquilo que foi liberado sobre a vida, isso compromete. Às vezes a gente brinca de ser crente, mas Satanás não brinca de ser Satanás. Ele está o tempo todo tentando tirar o foco, tentando nos tirar a ordem da palavra, para que nós fiquemos girando em torno. E aí passa-se 5 anos, 10 anos, 15 anos, e não há evolução, não há avanço, não há conquista, não há boa obra. E isso é muito pessoal, porque de fora a gente contempla o que estamos vendo. Você sabe o que está acontecendo dentro de você ou não? O quanto de maturidade já foi derramado, o quanto que já foi aperfeiçoado. Mateus 25, 23. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Nas pequenas coisas nós somos avaliados, somos analisados. Talvez você não creia isso, mas é o que está escrito. A forma como você se compromete com horários, com os compromissos, decisões diárias, diferenciam ou não. Alinhados com as suas crenças, mas eu acho que você acha não tem muito valor perto daquilo que está escrito. A boa notícia é que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, e o método já está avaliado. A Bíblia já foi escrita há 4.000 anos e nunca falhou. 2.000 anos que a igreja segue avançando. Quando nós escolhemos viver pelo que está escrito, não pelo que a tua personalidade dita, não pelo aquilo que você acha que deve ser, mas pelo aquilo que está escrito, exatamente como estava desenhado para Sansão, e ele decidiu viver de acordo com aquilo que ele achava que era certo. Curva a tua cabeça, feche os teus olhos. A palavra do Senhor nos prepara e nos capacita para toda boa obra, porque há uma boa obra. Ah, pastor, eu acredito que não tem uma boa obra, até a sua crença, mas não é o que está escrito na Bíblia. Na minha Bíblia está escrito 8.000 promessas a teu respeito. Aqui está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem se passou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquilo que Ele desenhou ao teu respeito desde o ventre da tua mãe. Agora Satanás, a vida, vem dizer que você não vale nada, e isso se transforma em crença dentro de você. Mas a palavra de Deus, ela penetra junto as medulas, corpo, alma e espírito, e Ele quer colocar dentro de vocês, dentro de mim, a opinião dEle ao nosso respeito, o propósito que Ele tem desenhado para nós. Ele nos deixou o Espírito Santo para nos ensinar, para nos preparar e para nos capacitar através da Escritura, que já é um método avaliado, que funciona e transforma por milênios. É a palavra do Senhor. As suas profecias que já se concretizaram assustam os mais céticos dos estudiosos. Você não é o que falaram que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Pode ser a chamada profética mais reteté do mundo. Pode ter sido no movimento, você virou de ponta cabeça, viu um anjo, o fogo subiu. Se não houver posicionamento, não vai se cumprir. Se cumprirá muito aquém daquilo que Deus desenhou. E para nós hoje é trazermos essa reflexão, porque é a parábola dos talentos. No grande dia prestaremos contas. O que nós fizemos com as nossas habilidades, com os nossos talentos.
com os dons que Deus derramou sobre a nossa vida. Como que nós cultivamos isso? A Bíblia tem todo o ensino para colocar ordem nas nossas vidas. Existem guias espirituais que Deus coloca sobre a terra, e a Bíblia chama de pastor, de mestre, de profeta, de guias espirituais, e a igreja está estabelecida para isso, para que cada membro do corpo viva o seu propósito. Quantas coisas eu vivi no íntimo com Deus, algumas atitudes que ninguém estava vendo, algumas decisões por fé, e a palavra do Senhor nunca falhou. Cada pequeno detalhe parece que não tem nada a ver com o propósito, como que tirar casaco e pôr casaco tem conexão com não apanhar mais na escola e a vencer um campeonato de luta marcial. Porque nas pequenas coisas do dia a dia, Deus nos avalia, somos observados em cada manipulação, em cada desobediência, em cada insurreição, em cada murmuração, em cada olhar. Você tem contemplado isso? Está evidente, estudiosos do mundo, já você entra, qualquer analista político já chegou na conclusão que nós estamos numa outra era. O mundo entrou numa outra era. Nações e organizações têm sido alteradas. Isso dá conversa para uma semana. Mas a economia, a moeda, nós estamos numa fase de transição. O Shemitah está rolando. O Brasil, que não era nada, creia você ou não, hoje já alimenta quase 1 bilhão de pessoas. Alimenta. A ONU já falou, o mundo sem o Brasil passa fome. O real, que era a moeda desvalorizada, hoje é uma das moedas mais bem projetadas para o futuro. A palavra de Deus é fiel. Há promessas sobre essa nação. Há promessas sobre essa nação, há promessas sobre a tua vida. E cabe a nós zelarmos por isso. Perceba que Manoá fez de tudo para cuidar da promessa na vida de Sansão. Mas não tem jeito, amado. Cada um responde por si. Manoá pediu a visita do anjo pela segunda vez. Manoá aconselhou o filho. Manoá fez tudo que estava ao seu alcance. Mas as tuas atitudes eu não posso interferir. As tuas decisões, o pai espiritual, a mãe não pode interferir, são as suas escolhas. A salvação é individual. Cada um sabe como tem submetido ou não a palavra do Senhor. Precisamos buscar em Deus aquilo que é crença. São traumas, ofensas que passamos ao longo da trajetória, e aquilo que está escrito na Bíblia. Ah não, eu tenho essa experiência que isso não funciona assim. Isso está escrito, meu amado. Não brinque com os princípios espirituais. Quando Jesus ensinou que devia se perdoar 70 vezes 7, Pedro gritou, dá-nos fé. Mas se é a orientação do Senhor, é o melhor para a nossa vida. Porque Ele sabe que aquele que fica ofendido fica preso, é atormentado pelos verdugos, não está livre para viver o propósito, e Ele nos libertou para vivermos a boa obra que Ele desenhou sobre as nossas vidas. A sua palavra
ela nos prepara e nos capacita para toda boa obra. Por isso que separe um tempo para ela, medite nela, ouça ela quantas vezes for necessário, porque há propósito, quanto a fôlego há esperança, há sonhos. Eu sei que há pastores em nosso meio, eu sei que há profetas, empresários, que Deus já tem revelado, já tem acontecido, já temos vivido, e outros que ainda não se posicionaram. Há uma boa obra, e Ele não quer que nós fiquemos girando em volta de nós mesmos. Parece que não vai nem para frente nem para trás. Eu não sei como você chegou nessa casa, não sei qual a tua situação, mas Jesus Cristo tem uma orientação. Ele conquistou para você salvação, libertação, uma vida de propósito, uma missão sobre essa terra. E talvez até aqui você tenha sido desfocado, distraído, ou chegou no fundo do poço, eu não sei. Talvez hoje você está vendo até o seu casamento ruindo por decisões antibíblicas que você tomou. Talvez você está tendo pensamentos suicidas. Talvez porque não cultivou a intimidade com o Senhor, brincou com aquilo que Ele já havia revelado sobre a tua vida. Foi dar uma voltinha no mundo, foi passear entre as vinhas. Eu não sei qual a sua situação, mas se você quer entregar a tua vida para Jesus, se você está na sua casa e hoje você quer fazer um marco na tua trajetória, a Bíblia nos orienta, não é o que você acha, é o que está escrito, que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu os confessarei diante do Pai. E não há ponto de vista sobre esse tema. O texto é claro. Aquele que me confessa diante dos homens, eu os confessarei diante do Pai. Talvez o primeiro passo seja essa noite, levantando a tua mão, se colocando de pé e declarando Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Mas amanhã lá no trabalho você vai ter que mais uma vez renunciar aos pratos de lentilha, renunciar aos pecados, renunciar àquilo que não é de Deus para a tua vida, e lá você estará exaltando o Senhor na sua vida. E decisão após decisão você está mostrando para o mundo, diante dos homens, que Ele é o teu Senhor, e Ele certamente te confessará diante do Pai. A cada decisão que nós tomamos alinhado com a palavra, que não subornamos, que não flertamos com a mulher que nós temos aliança, que não brincamos com aquilo que é sagrado, que não agimos com indiferença com aquilo que é santo, não brincamos de servir a Deus, não brincamos de escala na igreja, não brincamos de trabalhar, mas trabalhamos como quem trabalha ao Senhor. Quando em cada atitude diante dos homens nós profetizamos o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, de Cristo sobre a nossa vida, Ele nos confessa diante do Pai. Se você quer fazer essa oração essa noite, declarar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, se coloca de pé no teu lugar, dê um sinal na tua casa. Se você está no ônibus se movimentando, mostra uma decisão. Você pode entrar aqui essa noite e ir embora da mesma forma como você já chegou. Você pode estar nessa live e continuar da mesma forma. Sansão ouvia os conselhos dos pais, mas não obedecia, porque Deus sempre vai deixar conosco a nossa decisão. Você pode mudar a tua história hoje com uma simples oração, clamando a